Eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre o maior médium de todos os tempos, Chico Xavier. E para falar sobre ele, estou aqui com o escritor e palestrante espírita Geraldo Lemos Neto. Bom, Geraldo teve uma vivência ao lado de Chico Xavier, não é mesmo, Geraldo? Isso é uma oportunidade sem igual para muitos, não é mesmo? De fato, Giovana, é um prazer estar aqui no Espiritualidade em Debate, especialmente para falar do nosso querido Chico, não é? Lembrando que no dia 2 de abril, se ele estivesse entre nós, estaria com 105 anos. É uma bênção pela mediunidade que ele teve, né? Uma bênção extraordinária. Nós somos originários de uma família espírita da cidade natal de Chico Xavier, que é Pedro Leopoldo. Minha família materna toda acompanhou o desabrochar da mediunidade de Chico, desde quando ele era criança, não é? Então, desde muito cedo, tínhamos notícias sobre o Chico, sobre os feitos, sobre a caridade, sobre a mediunidade dele. Embora nascido em Belo Horizonte e criado por uma família que não tinha ligações diretas com o espiritismo, meu pai era de procedência católica, minha mãe família espírita, mas ela não tinha religião. Mas nos encontros de família sempre ouvíamos histórias, casos, e isso acabou nos chamando a atenção. E com 17 até 19 anos eu fiz todo o possível para conhecer o Chico, até que tive a oportunidade de conhecê-lo em 1981. Mas aí ele já não estava mais em Pedro Leopoldo. Ele estava em Uberaba, né? Morava em Uberaba. Nós o conhecemos, na realidade, em São Paulo. Ele lançava 2 livros pela comunhão, pelo Cultura Espírita União, CEL, dirigido pelo casal Galves. Minha tia-avó trabalhava com eles. Ela me chamou para trabalhar nos livros, no lançamento desses livros. E eu nunca me esqueço dessa data, porque foi 14 de outubro de 81, e seguramente umas 10 mil pessoas passaram ali diante dos meus olhos para cumprimentar o Chico, abraçá-lo. E a reunião começou pontualmente às 8 da noite, e ele, com a maior alegria do mundo, abraçava todos, levantava, trocava um dedo de prosa, ainda oferecia uma rosa e o livro autografado. E isso foi até às 7h30 da manhã do dia seguinte. É um vigor sem igual, Um vigor sem igual. Bom, você teve então a oportunidade de presenciar vários fatos interessantes da mediunidade de Chico, né? Você poderia citar algum que mais chamou a sua atenção? Bom, eu sempre fiquei muito impressionado com a identificação dos espíritos através da psicografia dele, porque a partir daí ele nos convidou a conhecer o trabalho dele em Uberaba. Então íamos com familiares nossos para Uberaba, pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês, presenciando ali as reuniões públicas de psicografia dele nas sextas e sábados. E nos emocionávamos muito, porque os espíritos comunicantes davam tantos detalhes íntimos, né, da convivência familiar, do processo da desencarnação, quem os recebeu na vida além túmulo, citando parentes, avós, bisavós, que as famílias, mesmo a maioria delas não espíritas, diga-se de passagem, né? A maioria daqueles que procuravam Chico não tinham nenhuma ligação com o espiritismo e acabavam se convencendo ali da continuidade da vida além túmulo através da mediunidade de Chico. E não raras vezes nos emocionávamos juntos com a família, não é? Daí a nossa intenção de procurar na própria família Machado, que é a minha família materna, aqueles testemunhos de familiares nossos desencarnados que escreveram através do Chico. E aí fomos publicando, com a orientação do Chico, na década de 80, os primeiros livros através da União Espírita Mineira, a começar do livro Bastão de Arrimo, que foi psicografia do Chico de um primo de minha mãe, William Machado de Figueiredo. Nós temos a imagem, né, do livro que foi citado agora, Bastão de Arrimo. Bastão de Arrimo. E então foi... E aí fomos publicando vários livros, no total de 10 da psicografia do Chico, e também
uma pesquisa que fizemos da presença de Chico Xavier na cidade de Belo Horizonte, certo, que se transformou no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. Foi uma biografia em homenagem aos 62 anos de mediunidade do Chico Xavier, lançada em julho de 1992. Certo, também a gente tem aí a imagem do livro, né, Chico Xavier, Mandato de Amor. Então, tudo isso é fruto de um trabalho extenso que você, sua família, todos juntos tiveram para reavivar, não só reavivar, mas também para solidificar, né, os trabalhos de Chico Xavier nessa seara ampla. Porque eu ficava assim preocupado pelo seguinte, eu vendo os livros surgirem de Chico Xavier, principalmente aqui por São Paulo, pelo estado de São Paulo e também pelo estado do Rio de Janeiro, a começar da FEB, depois as editoras aqui em torno das cidades paulistas, eu ficava pensando, puxa vida, o Chico Xavier, original de Pedro Leopoldo, né? Tão próximo a Belo Horizonte, conviveu tantos anos na comunidade espírita de Belo Horizonte, psicografando lá, e nós não temos nenhum livro dele que relate isto, né? Daí a nossa intenção de pesquisar, e achamos um material extenso que foi transformado nesses livros, principalmente no Chico Xavier, Mandato de Amor. Claro. Agora, nós não imaginávamos que depois da desencarnação do Chico, que a gente continuaria nesse trabalho de edição de livros inéditos da psicografia de Chico, porque eu acho que é uma coisa que nós nunca programamos, é uma coisa que veio da espiritualidade, né? Com certeza orientado pelo próprio Chico, de que todos os livros pelos quais iríamos trabalhar, o seu material, a sua origem era toda inédita, mensagens que estavam guardadas ou mensagens que as famílias ainda não tinham revelado a público. Essa é uma dúvida que algumas pessoas acabam tendo, né? Mas Chico Xavier já desencarnou. Como são essas mensagens inéditas? Algumas pessoas acreditam que ele tenha se comunicado. Não, isso são todas, são todas mensagens que foram guardadas por pessoas, familiares que estão sendo coletadas, né? Então, desde a época que nós participamos da diretoria da União Espírita Mineira, na gestão de Dona Neném Aluoto e Martins Peralva, as famílias amigas de Chico Xavier passaram a nos encaminhar materiais, né? A começar da minha própria família, da família de Martins Peralva, a família de Neném Aluoto, e aí acabou que virou uma tradição, né? As pessoas nos encaminhavam isso. Aconteceu que Chico desencarnou em 30 de junho de 2002, e eu pensei, bom, o trabalho agora terminou. Mas não, eu tive um sonho com ele, muito curioso, porque foi simples. Eu sentado num banco de praça, ele ao meu lado, e ele falava comigo, Geraldinho, você precisa conhecer Wanda Joviano. E repetiu esse nome bastante calmo, né? Bastante pausado, para ver se eu guardava na minha mente. 3 vezes ele repetiu o nome de Wanda Joviano. Eu sabia quem ela era, pelos casos que ele contava. Ela era filha do casal Rômulo e Maria Joviano. Dr. Rômulo era chefe do Chico na Fazenda Modelo, que era o Instituto do Ministério da Agricultura, onde Chico foi servidor público federal por mais de quase 30 anos, né, em Pedro Leopoldo. Então fiquei procurando essa senhora em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, em São Paulo, ninguém sabia dar notícia dela. Então eu pensei, isso é coisa da minha cabeça. 3 meses depois desse sonho, encontrei-me com um amigo arquiteto em Belo Horizonte, num shopping, me convidou para almoçar, vira-se para mim e fala assim, Geraldinho, você é muito espírita, nós conhecemos uma guru na nossa família, que foi muito amiga do Chico, você deve conhecer. E eu falei assim, quem é? Qual o nome dela? Ele fala, Wanda Joviano. Pronto, lembrou imediatamente, né, do sonho. Aí eu lembrei e falei assim, pelo amor de Deus, Fernando, me dê o telefone dela, eu estou atrás dela tem 3 meses. E aí ele falou assim, não, é a melhor amiga de mamãe. Então ele ligou para a mãe dele, Dona Hilda. Dona Hilda me passou o telefone de Wanda, né? E nós conversamos, ela residia no Rio de Janeiro, por isso que eu não podia encontrá-la, nem sabia onde ela estava. Ela me convidou a passar um final de semana com ela, fui, e aí ela me mostrou
um armário, aliás, 2 armários inteiros de psicografias inéditas de Chico Xavier, que Chico Xavier participava 2 vezes por semana. Ele trabalhava na Fazenda Modelo. O pai dela era o chefe da Fazenda Modelo, o chefe do Chico. E a família era espírita. Então, eles realizavam 2 cultos do Evangelho no lar, na família Joviano, 2 vezes por semana, com a presença de Chico Xavier. Agora vocês vejam que maravilha, né? E o Chico psicografava, um manancial. E o Chico psicografava no culto do lar dessa família 2 vezes por semana durante 18 anos. Porque isso começou em 1934, em Pedro Leopoldo, e foi até o ano de 1952, quando a família Joviano se mudou. O Dr. Rômulo teve uma promoção e foi transferido para a capital federal, que na época era o Rio de Janeiro. Certo. Então, durante 18 anos, essas psicografias estão, aliás, comigo hoje, porque a Dona Wanda nos cedeu todo esse material, e estão muito bem conservados no original do lápis de Chico Xavier, e também no original datilografado pela mãe de Dona Wanda, Dona Maria Joviano. Não é? Então, é um acervo riquíssimo, um acervo, né? Riquíssimo. Sem igual. E aí passamos a publicar esse acervo, a começar do livro Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, de Neio Lúcio, né? Colheita do Bem. E pessoalmente nós organizamos o livro Deus Conosco, que é deste material, que são as mensagens do benfeitor Emmanuel nesses 18 anos de psicografias de Chico Xavier. Nossa, é um trabalho excelente, né? E ele realmente já sabia com quem estava, né? Então, bom, vamos direcionar, vamos aparecer em sonho para a gente falar um pouquinho mais. E aí, nesse período todo, né, que a Vinha de Luz começa a trabalhar em justamente 2003. Vinha de Luz, a sua editora. É a editora da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Né? A Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo é um local onde Chico residia na sua cidade natal, que a família nos procurou quando Chico desencarnou, e nós então reformamos a casa e transformamos a casa num centro de referência à vida e obra de Chico Xavier, onde estão expostas lá todas as 485 obras psicografadas pelo Chico, bem como também todas as 220 biografias que existem sobre Chico Xavier. Certo. Para falar um pouquinho mais, então, Geraldo, sobre esse instituto e sobre as psicografias, nós vamos falar no nosso próximo bloco. Voltamos já já. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
matando cidadãos. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, hoje falando um pouco mais sobre Chico Xavier, sua obra e todo o seu legado. Para isso, estou aqui com o Geraldo Lemos Neto, que é um palestrante espírita e divulgador, né, de tudo que é relacionado a Chico Xavier. Bom, Geraldo, você comentou no bloco anterior, né, o encontro de várias psicografias que, né, você até então não sabia, a ideia, né, de transformar o centro em um instituto de memória de Chico Xavier. E, assim, esse centro, né, esse instituto é aberto a todos? É aberto ao público, ele só fecha segunda-feira, não é? Tem os horários de 9 ao meio-dia e de 14 às 20 horas, todos os dias, de terça a domingo. E no domingo nós temos uma reunião pública de estudo da obra de Chico Xavier e do Evangelho de Jesus, que a gente chama de culto no lar, né, de Chico Xavier, com a presença aí de pessoas de todos os centros espíritas de Pedro Leopoldo e caravanas do Brasil e do exterior que vão conhecer a cidade natal de Chico Xavier. Existe um número limite de pessoas? Nós fizemos, na sala onde era a sala de reuniões de Chico Xavier, nós fizemos uma reforma para adaptar para o recebimento de público, de forma que tem uma arquibancada. Presencialmente nessa sala cabem ali no máximo 110 pessoas. Mas de ordinário a casa fica mais lotada do que isso, porque tem outras salas contíguas que as pessoas têm condição de ficar ouvindo. É mais um bate-papo, todos são convidados a participar, não é? E a casa tem também o seu departamento editorial. Ela hoje é vinculada diretamente ao Grupo Espírita Sheila, que foi fundado por meu tio-avô Zeca Machado. O Zeca Machado trabalhou 35 anos com Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E antes de Chico mudar-se para Uberaba, ele fundou o Grupo Espírita Sheila no final da década de 50. E é uma instituição que tem várias tarefas, né, assistenciais e de divulgação, inclusive a Casa de Chico e a editora Vinha de Luz, que é o departamento editorial da Casa de Chico Xavier. Como eu dizia, a Vinha de Luz começou com a divulgação dos livros póstumos de Chico Xavier, mas que foram psicografados em Pedro Leopoldo entre as décadas de 30 e 50. Então temos o espírito de Neio Lúcio, o espírito de Emmanuel, temos livros, por exemplo, dos militares brasileiros do final do século XIX, início do século XX, que vinham nessas reuniões também escrever através de Chico Xavier. É o livro Militares no Além, muito curioso também, o livro Militares com Jesus, e tudo isso faz parte do acervo da família Joviano. Agora, antes do centenário de Chico, em 2009, a família de Chico Xavier me entregou o arquivo pessoal dele, da cidade de Pedro Leopoldo, né? E nesse arquivo pessoal nós ficamos encantados, porque tinha livros inéditos, manuscritos pelo Chico. Com a letrinha do Chico com a ainda, letra, das primeiras psicografias, as né? primeiras psicografias, a partir do ano de 1927, portanto, bem antes do Parnaso de Além-Túmulo, né, que o Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro publicado de Chico Xavier, em 32, em 1º de junho de 32, só veio depois de 5 anos que ele iniciou-se na psicografia. E nesse período nós vimos lá um livro repleto de mensagens que acabamos por reproduzir na íntegra, inclusive no tamanho original, mostrando a letra de Chico, o desenho que ele fazia nas mensagens, que é o livro Chico Xavier, o primeiro livro de Chico Xavier. Eu tive a curiosidade de ver esse livro, um livro maravilhoso. Nós temos aqui a capa, né, o primeiro livro de Chico Xavier. É realmente impressionante, né, pela beleza, pelo cuidado. E o interessante é o Chico guardar isso, né, a vida inteira sem mostrar para ninguém, até porque, por humildade, porque o prefácio desse livro é uma mensagem
que foi das primeiras mensagens que ele psicografou, do ano de 1929, aliás, 1928, outubro de 28, quando ele reabre o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e essa mensagem é simplesmente assinada por João. E nesta mensagem, esse espírito de João quase que fala da elevação espiritual de Chico Xavier, porque ele o chama de batalhador da luz, vanguardeiro da verdade. Então, o Chico, não, por humildade, não revelou isso a ninguém. Né? Nós só fomos descobrir isso após a desencarnação dele. A questão da humildade, né? Da humildade, da caridade do Chico são exemplares, né? São sem exemplares, iguais. Sem igual, né? A gente não... Não tem igual, não tem. Porque aquela humildade, não é aquela humildade que aparentava a humildade. É a humildade, eu digo que é a humildade dos sábios. Daquele que sabe que não é nada diante da grandeza universal. Essa era a humildade do Chico. Né? Ele realmente nos passava essa noção da nossa pequenez diante de Deus. E também o modo que ele foi brindado com a sua mediunidade, né? Ele conseguia reunir todas, né? Ele conseguia ver, ouvir, sentir, intuir com uma facilidade e uma rapidez que eu acho que hoje não existe nada do tipo. Ou é muito difícil? Eu acho muito difícil, né? Porque se a gente olhar para Chico Xavier, nós vamos ver que ele foi um apóstolo do Cristo nos tempos modernos. E não se encontra apóstolo em toda esquina, né? Exatamente. Até tem um próprio dizer do Chico, dizendo que Jesus nunca deixou a humanidade órfã e pelo menos um dos apóstolos veio em cada século da história da humanidade. Eu, pessoalmente, creio que Chico Xavier foi um desses apóstolos. Por todo o seu conhecimento, né? Como a gente citou agora há pouco, a humildade, né? É uma humildade que ele conseguia ter em 100% do tempo, não era realizando atividade A ou B, não. Né? E a ligação dele pelo coração, pela fé, pela devoção extrema a Jesus e a Maria de Nazaré. Com certeza. Isso ele passava para nós. Então, isso é de emocionar. Eu digo que eu aprendi a amar Jesus vendo e acompanhando Chico Xavier. É uma experiência única, eu diria, né? É uma experiência única. Bom, Geraldo, você tem N histórias de Chico Xavier por toda a sua vivência, a vivência familiar, né? E daí surgiu um movimento que é o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. Exato. Que esse ano vai ser aqui em Santos. Este ano aqui em Santos, nos dias 27 e 28 de junho. E temos muita alegria de estar acompanhando a organização aí exemplar dos nossos amigos de Santos. E nós estamos com o cartaz agora na tela, dia 27 e 28 de junho de 2015, no Mendes Convention Center. A entrada é gratuita. Então, quem se interessar está convidado a participar. Teremos 2 dias de palestras, teremos orquestra sinfônica, teremos apresentações musicais e o objetivo do encontro é sempre divulgar a vida e a obra de Chico Xavier, porque os exemplos de Chico Xavier são exemplos para a vida inteira, não é? São exemplos do cristianismo renovado pela doutrina dos espíritos, são exemplos de humildade, de renúncia, de trabalho fraterno em favor do próximo. E essa mensagem precisa ser passada adiante. Certo. Então, para quem se interessar, precisa fazer alguma pré-inscrição ou é só chegar? Não precisa inscrição, portas abertas, como Chico Xavier sempre fez no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, antes em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Não é? As reuniões públicas de Chico Xavier eram sempre portas abertas. Certo. Bom, e esses livros que nós mencionamos aqui durante o programa também estarão disponíveis? Estarão disponíveis lá. Aliás, nós teremos uma livraria com todos os livros de Chico Xavier e de Allan Kardec. Muito bem. Bom, particularmente, né, sempre há uma dúvida, há uma polêmica se Chico foi Kardec, se não foi. No seu íntimo, qual a sua sensação? Não, eu não tenho sensação, eu tenho certeza. Tem certeza? Eu tenho certeza que Chico foi Allan Kardec, mesmo porque ele o confirmou para nós, não é? A gente sempre queria saber isto. De início,
eu queria perguntar diretamente a ele, e eu tive uma convivência muito íntima com ele, porque o meu cunhado morava com ele em Uberaba e eu me hospedava com o Chico na casa dele. Mas na hora H eu perdi a coragem. Um dia eu perguntei a ele assim: Chico, você pode me dizer alguma coisa? E ele me olhou assim por cima do óculos. Posso. Talvez já até sabendo. Já até sabendo que pergunta eu ia fazer, e eu disse a ele assim: você pode me dizer onde está Allan Kardec hoje? Aí ele deu uma risada assim para trás, né? Como quem diz, você acha que vai me pegar, mas não pega, né? E me respondeu assim: pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. É uma resposta Mas direta. eu não fiquei satisfeito. Ainda não? Ainda não. Aí quando foi o lançamento do livro do nosso companheiro Adelino da Silveira, em 1992, Adelino lançou o livro Kardec Prossegue, em que ele assume publicamente a tese de Chico ser Allan Kardec. Então eu falei, agora eu tenho coragem de perguntar. E fui para Uberaba com toda a vontade de perguntar, porque eu recebi em casa o livro Kardec Prossegue autografado pelo Chico. Uhum. O Chico não autografaria um livro que ele não endossasse. Certo. Conhecendo a seriedade, né, a hombridade do Chico. Eu falei, bom, se ele está autografando, então eu cheguei a Uberaba, perdi a coragem. Estava almoçando com ele, ele me pergunta: Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Aí eu respondi: Chico, eu acho que é a expressão da verdade. Por que você acha isso? Aí comecei a contar os casos de família, Dona Neném Aluoto, Martins Peralva, que tinham certeza absoluta de Chico ser Kardec. E ele começou a chorar, muito emocionado, olhando assim para cima, passava a mão diante dos olhos e me revelou: é uma coisa muito curiosa esse fato, Geraldinho, porque desde quando eu me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, aí está a resposta. Aí ele se levantou, foi no quarto ao lado, pegou outro exemplar do livro Kardec Prossegue e me autografou. Uhum. Eu tenho os 2 exemplares. Para mim isso foi uma chancela, não é? Com certeza. Bom, Geraldo, a gente ficaria horas aqui falando sobre Chico Xavier, mas nosso programa chegou ao final. Então, para você que está em casa, já sabe, dia 27 e 28 de junho, Mendes Convention Center, Encontro dos Amigos de Chico Xavier com entrada franca. E também terá a oportunidade de conversar um pouco mais com Geraldo de Lemos Neto. O programa Espiritualidade em Debate fica aqui. Espero você próxima semana. Até lá!